consciência é a única realidade. Toda vez que você percebe um pensamento, você escolhe um estado. Toda vez que alguém respira, a realidade continua respondendo à consciência que a observa. Enquanto o mundo corre atrás dos efeitos, você permanece na causa. Você abandona a necessidade de controlar circunstâncias. Você governa estados internos. Você deixa de reagir. Você decide. Toda vez que seus olhos encontram qualquer reflexo, você lembra, a consciência precisa da experiência. O mundo inteiro apenas ecoa aquilo que você aceita como verdadeiro. Eu assumo. Eu permaneço. Eu sou a causa. Cada repetição fortalece o caminho mental correspondente. Quanto mais você retorna ao mesmo estado interno, mais natural ele se torna. Os circuitos associados à confiança tornam-se cada vez mais fortes. Os antigos padrões perdem força por falta de repetição. Seu cérebro aprende aquilo que você pratica diariamente. Seu foco deixa de alimentar a dúvida. Sua atenção fortalece apenas aquilo que escolhe cultivar. O estado escolhido torna-se familiar. O familiar torna-se automático. Enquanto você escuta, talvez perceba, ou talvez perceba apenas depois, que existe uma diferença curiosa entre tentar mudar e simplesmente assumir que já mudou. E quanto menos você procura sinais, mais percebe que sua percepção muda. Seu corpo relaxa. Sua mente observa. Você permanece consciente. E justamente por permanecer consciente, você escolhe um novo estado. Porque você ainda trataria uma possibilidade como impossível. Não percebe como sua antiga identidade insistia em procurar provas antes de acreditar. E se o mundo nunca tivesse sido o problema? E se tudo começasse exatamente no estado que você aceita agora? Você não está esperando uma realidade, você está escolhendo uma realidade. Eu escolho deliberadamente. Eu permaneço nesse estado. Não é curioso como aquilo que parecia distante começa a parecer inevitável quando você muda sua identidade? É estranho perceber que o tempo deixa de importar quando o estado já foi assumido. O futuro começa a parecer uma lembrança. O presente parece reorganizar aquilo que antes parecia fixo. A realidade acompanha a identidade. Você permanece no estado. Os antigos hábitos de dúvida perdem importância. Você interrompe automaticamente pensamentos incompatíveis com sua decisão. Sua atenção retorna ao estado escolhido. Sua identidade permanece estável. Você pensa como uma pessoa que já vive aquilo que deseja. Você fala como essa pessoa. Você age como essa pessoa. Eu sou. Eu permaneço sendo. Sempre que você inspira profundamente, você lembra quem decidiu ser. Sempre que expira, você abandona a necessidade de controlar resultados. Sempre que pisca, você retorna ao estado escolhido. Sempre que anda, você sente coerência entre pensamento, emoção e ação. Sempre que ouve sua própria voz, você reforça sua identidade deliberadamente. Você deixa de negociar com a dúvida. Você deixa de pedir permissão para acreditar. O mundo não define quem você é. Você define como o mundo será percebido. A identidade permanece quando as circunstâncias mudam. A consciência permanece quando o cenário muda. O estado permanece. Eu permaneço. Eu sou a consciência operante. Nada possui autoridade sobre minha consciência. Nenhuma circunstância possui poder próprio. Nenhuma aparência possui vontade. Tudo começa depois que eu assumo um estado. O mundo não me diz quem eu sou. Eu digo ao mundo quem eu sou. Minha consciência antecede minha experiência. Aquilo que eu aceito internamente torna-se minha maneira de viver a realidade. Eu abandono a escravidão das aparências. Eu permaneço fiel ao meu estado. Enquanto milhões observam os efeitos, eu permaneço na causa. Enquanto procuram respostas fora, eu observo a única fonte que realmente posso governar, minha consciência. Meu eu sou. Não existe experiência maior do que aquela que nasce dentro de mim. Meu estado interno reorganiza minha maneira de perceber tudo. Toda realidade começa como um conceito aceito. Toda identidade nasce de uma decisão silenciosa. Eu escolho deliberadamente quem sou. Eu não sigo circunstâncias. Circunstâncias seguem significado. E o significado nasce na consciência. Meu eu sou permanece acima do medo. Meu eu sou permanece acima da dúvida. Meu eu sou permanece acima do passado. Porque eu trataria uma aparência temporária como definitiva. Porque daria autoridade ao medo. Porque acreditaria mais nos meus olhos do que na minha consciência. O mundo muda. Minha consciência escolhe. Minha identidade permanece. Quanto menos dependo de provas, mais sólido me torno. Antes do dinheiro, existe o eu sou. Antes do sucesso, existe o eu sou. Antes do amor, existe o eu sou. Antes do corpo, existe o eu sou. Antes do tempo, existe o eu sou. Tudo recebe forma depois que passa pela consciência. O eu sou permanece. Não é estranho perceber que aquilo que parecia impossível perde força quando você deixa de tratá-lo como absoluto. Não é curioso que o medo dependa da sua atenção para continuar existindo. O impossível desaparece quando deixa de ocupar o centro da sua consciência. O estado muda. A experiência muda. O medo não é nada sem a sua atenção. Eu deixo de idolatrar circunstâncias. Eu deixo de temer aparências. Eu deixo de negociar com limitações. Eu observo. Eu escolho. Eu permaneço. Aquilo que eu alimento cresce. Aquilo que eu abandono perde força. Minha consciência ocupa o centro. Nada está acima dela. Nada está acima de mim enquanto observador consciente da minha própria experiência. Você passou tempo demais acreditando que existe alguma coisa acima de você. Acabou.
Você olha para o mundo e percebe que ele nunca ocupou o trono. Quem ocupava era a sua consciência. Você não se curva diante das circunstâncias. As circunstâncias existem apenas depois que recebem significado da sua consciência. O dinheiro não é maior que você. O tempo não é maior que você. O passado não é maior que você. O medo não é maior que você. Nada possui existência psicológica sem a sua participação. Você deixou de idolatrar aparências. Você observa. Você escolhe. Você permanece. Eu sou. Antes de qualquer nome. Antes de qualquer identidade. Antes de qualquer história. Existe apenas. Eu sou. Existe uma versão de você que nunca acreditou nas circunstâncias. Ela não nasceu. Ela sempre esteve esperando. Talvez seja estranho, ou talvez seja inevitável, que enquanto você lê estas palavras, essa versão esteja lendo você. Quem escolheu quem? Quem imaginou primeiro? Você, ou a consciência que decidiu experimentar ser você. Limites são apenas hábitos que podem ser desfeitos. Antes da luz existir, alguém imaginou a luz. Feche os olhos. O mundo desaparece. Abra-os. O mundo retorna. Então responda. Quem depende de quem? O observador da realidade, ou a realidade do observador?